Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar a respeito de inquérito policial. Vamos dar aí continuidade a uma série de conteúdos direto ao ponto nas áreas de direito penal e processo penal. Vamos lá? Bom, para você que não me conhece, o meu nome é Karen, eu sou advogada, pós-graduada em Prática Penal Avançada pela Faculdade da MASE. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar a respeito de inquérito policial, mais especificamente de características do inquérito, um conteúdo aí para quem já está se preparando para provas por algum tempo, já sabe, já deve ter visto muitas questões a respeito deste assunto. Este assunto costuma ser cobrado em questões não de maneira direta, por exemplo, qual a característica do inquérito policial, mas sim através de uma situação, problema, em que você deve identificar alguma dessas características que existe. Bom, pessoal, mas vamos iniciar falando como é o inquérito policial, o que é o inquérito policial. Bom, se trata de um procedimento administrativo feito na fase pré-processual, ou seja, ele antecede a um processo penal. Então você deve ter em mente que se trata de um procedimento administrativo que reúne todas as diligências realizadas pela polícia para juntar informações para uma possível ação penal no futuro. Então, como primeira característica, temos aqui o caráter administrativo, como já disse a vocês, ou seja, não é uma fase do processo, constitui sim uma fase pré-processual. Então, como segunda característica, temos a inquisitorialidade. Aqui, pessoal, significa que não há direito ao contraditório e ampla defesa. Por quê, pessoal? Nessa fase não existe a figura do acusado, e sim a figura do indiciado, do investigado. Ou seja, aqui é a fase de colher provas e não de se defender como no processo em si. Então, não confunda. Em muitas provas é cobrado, em muitas questões é cobrado esse fato de existir ou não direito ao contraditório e ampla defesa. E você pode muitas vezes pensar, claro que existe, mas não, na fase de inquérito não existe, porque aqui ninguém está sendo acusado, não há um rebate, o Ministério Público fala, a pessoa tem que se defender. Aqui não existe essa situação, é só uma colheita de informações. Diferente, pessoal, do sistema acusatório. Vamos dizer que no inquérito policial é o sistema inquisitivo e existe o sistema acusatório, que é a do processo em si. Porque no sistema acusatório existe esse rebate, a pessoa fala, no caso o Ministério Público fala, a pessoa se defende, que é o sistema acusatório. Então grave isso com você. No inquérito policial vige o sistema inquisitivo e não o acusatório. Como terceira característica temos a oficiosidade. Significa que nos crimes de ação penal pública incondicionada, assim que a polícia receber a notícia de fato que caracteriza crime, ela deve sim iniciar o inquérito policial de ofício, ou seja, diferente de uma ação penal privada e de uma ação penal pública condicionada à representação, neste caso especificamente, grave isso, na ação penal pública incondicionada, ou seja, o policial tem o dever de instaurar um inquérito policial, de colher informações a respeito de determinado fato, para assim juntar indícios de materialidade, de autoria, para o Ministério Público futuramente propor ou não uma ação penal. Então, você tem que gravar o tipo de ação penal neste caso. Como quarta característica, temos a oficialidade. Isso significa que o inquérito policial ele é conduzido pelo Estado, no entanto, na figura do delegado. Somente pessoas que estão neste cargo poderão dar início ao inquérito policial, ou seja, outros cargos, outras pessoas não poderão dar início ao inquérito policial, ou seja, a colheita de informações, a investigação para uma possível ação penal. Como quinta característica, temos que o inquérito policial deve ser escrito e quaisquer atos verbais, eles devem ser reduzidos a termo. Isso é de acordo com o artigo 9º do Código de Processo Penal. Então, deve ser escrito e anexado tudo ao mesmo procedimento. Como sexta característica, temos a indisponibilidade do inquérito policial. Isso significa que o delegado ele não pode, em momento algum, pedir o arquivamento do inquérito policial. Essa função, pessoal, é da autoridade judiciária. Neste caso, por exemplo, se o Ministério Público
requerer ao juiz pelo arquivamento do inquérito policial, o juiz vai determinar com que a delegacia, na verdade o delegado, ele arquive este inquérito. O delegado, em momento algum, poderá, por livre e espontânea vontade, decidir por arquivar o inquérito policial. Ou seja, grave isso, somente o juiz poderá mandar arquivar o procedimento de inquérito policial. Como sétima característica, temos a dispensabilidade do inquérito policial. Isso significa que nem toda ação penal necessariamente teve um inquérito policial antes, ou seja, teve a fase pré-processual de colheitas de prova no procedimento de inquérito policial. Isso porque, se o Ministério Público entender que já existem indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, não há por que colher informações, obter novas informações. Ele já tem condições de propor uma ação penal com as informações que ele possui, dispensando totalmente o inquérito policial. Então, grave isso aí, inquérito policial é dispensável. Já como oitava característica, temos a discricionariedade da condução do inquérito policial. Ou seja, o delegado poderá conduzir essa investigação da maneira que ele bem entender. Ou seja, não tem um padrão definido que você deve fazer isso, depois aquilo. Ele deve ver, de acordo com a situação que lhe foi apresentada, o que deve ser feito, a diligência que deve ser feita em primeiro e em segundo lugar. Como nona característica, temos aí que o inquérito policial ele é sigiloso. Esse sigilo, pessoal, ele só não alcança o ofendido, o indiciado e os advogados. No entanto, existem exceções. Em algumas situações, pessoal, o advogado ou até mesmo o indiciado não poderá ter acesso a algumas peças do procedimento. Isso porque, por exemplo, se for decretado pelo juiz que pode haver uma interceptação telefônica, não é possível que o advogado saiba disso e muito menos o indiciado, porque isso pode atrapalhar as investigações. Até mesmo no caso, por exemplo, de o juiz decretar uma prisão preventiva. Não tem que o advogado saber, o indiciado saber. Então, em algumas peças do procedimento de inquérito policial, poderá sim haver a restrição e o advogado não saber. Vamos agora para duas questões que eu trouxe para vocês sobre as características do inquérito policial. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários que eu vou te responder. Então vamos para as questões. Essa questão, a primeira questão que eu trouxe para vocês, pessoal, caiu no concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, ou seja, um concurso bem recente aí, em que a CESP, que é a banca que realizou esse concurso. Vamos para a questão, então. Durante o inquérito policial, dada a sua natureza administrativa e inquisitorial, não se garantem o contraditório e ampla defesa, razão porque o advogado de Januário não poderá requisitar diligências ou propor perguntas ao delegado. Aqui, pessoal, eu tirei uma parte da questão, que é o contexto da questão, mas por essa pequena parte você tem como saber já, sabendo as características do inquérito policial, já tem como você respondê-la. Não tem aquelas questões em que você olha, tem um texto imenso, mas lá no finalzinho que fala a pergunta e que você consegue resolvê-la, você consegue responder sem precisar ter lido aquele texto, essa aqui que eu trouxe para vocês. Então aqui fala que o inquérito policial tem natureza administrativa. Isso a gente viu, ok, é um procedimento pré-processual, ou seja, antecede a fase processual. Além do mais, ele fala, razão porque o advogado de Januário não poderá requisitar diligências ou propor perguntas ao delegado. Pessoal, jamais. As partes podem sim requisitar diligências. É claro que o delegado, ele não é obrigado, na verdade, a aceitar, a fazer as diligências pedidas, mas a parte pode sim requerer essas diligências. E aí, pessoal, já fiquem atentos. O delegado, quando ele, por exemplo, negar que seja feita determinada diligência pedida pelas partes, ele deve motivar, ele deve justificar o porquê essa diligência não será feita. Então, aqui, pessoal, no início você pode observar que essa questão está certa. Procedimento de natureza administrativa, é inquisitorial, falei para vocês que é diferente do sistema acusatório, em que a defesa, a fala, por exemplo, do Ministério Público, a defesa da parte de inquérito policial não há. Então tá certa essa primeira parte aqui. No entanto, razão porque o advogado não poderá requisitar diligências
Essa tá falsa, pessoal. O delegado, ele não é obrigado, no entanto, a parte pode sim requisitar diligências. Então, essa questão, ela está errada. A primeira parte está certa, a segunda parte está errada. Vamos agora para a segunda questão. Essa segunda questão, pessoal, caiu no concurso da Polícia Civil do Pará, é um concurso recente também, e que é diferente da CESP, ele tem as alternativas, né? A, B, C, D, E. Então vamos dar início aqui à questão. Em se tratando do inquérito policial brasileiro, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O inquérito policial regrado no Código de Processo Penal também pode ser presidido pela autoridade tributária. Vocês se lembram que eu disse que sobre uma característica do inquérito policial que é a oficialidade. Ou seja, pessoal, aqui o inquérito poderá ser presidido pelo delegado de polícia e não pela autoridade tributária. O delegado de polícia tem essa função, tem esse poder, na verdade, de instaurar o inquérito policial e não a autoridade tributária. Aqui a gente já pode perceber que essa alternativa ela está errada. Então agora, na alternativa B, temos que a natureza do inquérito policial brasileiro é acusatória, sendo válido o direito ao contraditório. Aqui, pessoal, nós temos dois erros. No inquérito policial, há o sistema inquisitorial, inquisitivo, e não o acusatório. Então, aqui o acusatório está errado. Além do mais, sendo válido o direito ao contraditório. Não há, pessoal, na fase de inquérito, direito ao contraditório e à ampla defesa, como eu já disse vocês anteriormente. Então, essa alternativa B está também errada. Na alternativa C, ele fala: a parte que for vítima de eventual ato ilícito não pode apresentar notícia de crime diretamente à delegacia por meio de advogado privado. Pessoal, não existe esse impedimento. Na verdade, por exemplo, em ações penais privadas e condicionadas à representação, a vítima ela deve se apresentar na delegacia para informar, para fazer a notícia do crime diretamente lá. Então não há esse impedimento de forma alguma. Alternativa D. O indiciamento configura a etapa do inquérito policial que oficializa a existência do primeiro indício material do delito. Na verdade não, pessoal. O indiciamento ele se trata da fase já final do inquérito, ou seja, a fase em que o delegado reuniu todas as informações a partir das diligências feitas e tira e mostra que há sim indício de autoria e materialidade e apresenta ao Ministério Público para uma possível ação penal ou não. Na alternativa E, pessoal, temos que, nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-lo. Essa alternativa está correta, pessoal. Diferente da ação penal pública incondicionada, em que o delegado, tendo acesso, tendo tido informações a respeito de um fato criminoso, ele poderá instaurar um inquérito policial, na ação privada é diferente. Na ação privada, o ofendido deve ir até a delegacia e apresentar a notícia-crime, mais comumente chamada de queixa, para assim dar início ao procedimento de inquérito policial. Então você deve ter essa diferença aí na tua cabeça. Pensou em ação privada? Tem que haver uma notícia-crime feita pela vítima. Falou em ação pública incondicionada, não precisa necessariamente ter a vítima, o ofendido, ido até a delegacia e apresentado. Tem notícia da informação de crime? Já pode ser instaurado inquérito. E também, pessoal, existem também as ações penais públicas condicionadas à representação, que necessariamente em 6 meses o ofendido deve ir até a delegacia e representar, ou seja, mostrar que quer sim dar procedimento, dar seguimento para uma possível ação penal. Então, saiba essas 3 diferenças. No caso aqui, na nossa questão, ela está correta porque se trata de uma ação privada, ou seja, necessariamente a vítima deve ir até a delegacia e apresentar a notícia-crime. Então, concluídas essas questões, se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí para contribuir com o nosso conteúdo. Tanto eu quanto o Jobson, a gente procura trazer conteúdos de qualidade aqui no nosso canal para contribuir mesmo, seja você prestando exame da ordem, seja você fazendo concurso público. Então, comentando, deixando seu like, vai nos incentivar ainda mais e vai nos ajudar a crescer aqui na plataforma. Siga a gente lá no Instagram, onde nós trazemos dicas e informações a respeito
de concursos públicos e do exame da ordem também, seja aí o seu propósito de vida ser advogado, ou ser um policial, ou qualquer outro cargo de concurso que você queira. Então eu vou ficando por aqui, aguardem os próximos vídeos e tchau, pessoal!